Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade. Resenha. 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 Salve, salve galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol. Hoje nós vamos bater um papo sobre gestão empresarial, dentro principalmente do mercado financeiro. A gente está recebendo aqui um consultor especializado no assunto, está lançando um livro bem bacana também. E ele trabalha com micros, pequenas e médias empresas também. Tem, eu acho que muitas dicas para o pessoal de casa que está assistindo a gente, que tem várias dúvidas de como manter um gerenciamento legal da sua empresa, consultoria em cima disso tudo. Estou falando do Fábio Cornélio, que é administrador especializado em gestão empresarial. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Alberto. Bom, primeiramente quero agradecer, o convite para vir aqui falar de um tema bastante importante e atual. E aí estamos aí para ajudar a responder aos micro e pequenos empresários sobre o tema. A gente que agradece a sua presença, e é um tema que com certeza eu acho que é muito interessante, porque principalmente o micro e pequeno empresário, ele começa a empresa dele ali baseado em algo que ele desenvolveu, em algum trabalho da área que ele já fazia. Ele começa normalmente colocando todo o capital dele naquela empreitada e se esquece de alguns fatores que são fundamentais para que esse negócio não só comece, mas para que ele cresça de modo saudável, né? E a gestão financeira é algo sempre muito complicado, né? Quando você entra com principalmente parte de impostos, tributária, de como cobrar pelo trabalho, principalmente quem vem de um mercado onde ele era funcionário e ele passa a ser empreendedor, né, Fábio? E isso é demonstrado, inclusive, em muitas pesquisas, né? Não é por acaso que a maioria das empresas que abrem, elas fecham até o 5º ano. Por quê? Justamente por isso, porque a pessoa ela tem muito conhecimento do produto ou do serviço que ela quer vender, mas ela ainda não tem habilidade para gerir ou o entendimento do mercado. Como é aquele mercado que eu vou estar atuando? E elas acabam achando que pelo fato de ter um bom produto ou um bom serviço, isso já basta. E o que eu venho dizer é que não, que ela precisa entender de gestão e principalmente a gestão financeira. Sua formação vem de administração de empresas mesmo? Sim, eu sou formado em administração de empresas, né? Tenho um pós em gestão empresarial, já trabalhei em grandes empresas, mas passei a atuar agora nas micro e pequenas, porque justamente eu digo que até por um ideal, né? Eu via muitas pessoas escrevendo sobre o sucesso das empresas, de grandes empresas, as ferramentas todas para grandes empresas, mas não vinha nada para micro e pequena empresa. Então eu resolvi entrar nessa área para ajudá-los a se desenvolverem, né? É um mercado que tem muita carência, né? E principalmente falando aqui de interior, né? Você vê muitas empresas surgindo. A gente está numa região aqui muito promissora, que surgem empresas todos os dias, surge uma empresa nova, mas que acho que a grande dificuldade é se gerir mesmo, né? Exatamente. E é impressionante, assim, a parte financeira, ela tem um papel muito importante na empresa em si. Porque você pega, de repente, aquele capital que você guardou, foi a rescisão da grande empresa que você trabalhava. Quando você vai aplicá-lo, se você não aplicá-lo de forma correta, esse capital vai acabar e a sua empresa não vai ter faturamento suficiente para cobrir os custos que ela tem e dos investimentos que ela fez. As empresas acabam entrando em dívida e acabam não conseguindo até o 5º ano bancar todas essas dívidas que ela adquiriu. E dívidas caras, né?
porque isso também é uma coisa que está mudando agora, mas o Brasil tem um problema sério de investimento. Ele não tem capital a longo prazo que ajude os micro e pequenos empresários a se desenvolverem. E aí ele busca capital caro no mercado para fazer investimento. E aí esse é um dos grandes problemas que nós conseguimos ver aí no mercado. Eu acho que tem um monte de tentações nesse mercado também, né? Você pega normalmente os bancos principalmente, ou outros tipos de financeiras paralelas que existem no mercado, e que vem com um conto de fadas lindo, assim, né? Sem mostrar, assim, de cara os juros que tem em cima disso e o risco, que além de ter um juros alto, ele oferece uma margem de risco muito grande para o pequeno investidor. Você vê dessa forma também? Exatamente, concordo em número, gênero e grau. Por quê? O mercado, o empresário, a primeira coisa que ele tem que entender, e isso no Brasil, não estou dizendo só de pequenos e microempresários, também dos médios empresários, e até grandes empresários brasileiros, eles olham o fluxo de caixa. Então eles olham a entrada, a saída e vê se tem saldo. Não é assim que se gere um negócio. Você tem que saber se a sua empresa está agregando valor para o dinheiro. Se está sobrando lucro, se está sobrando dinheiro. Lucro real, né? Lucro real, exatamente. E não se está só bancando as contas. Porque eu costumo dizer que uma empresa fica falida 5 anos só gerindo o fluxo de caixa, né? Por quê? Porque eu ensino o empresário, então, a olhar a empresa de uma forma financeira. Então, ela tem que agregar valor no dinheiro. E esse dinheiro tem que ser suficiente para pagar os juros que ela está. Tem que ser maior do que a necessidade de capital que ela tem para pagar o endividamento que ela fez. Eu acho que outra coisa que atrapalha um pouco também dentro dessa gestão financeira é a capacidade de investimento e de separar o que é faturamento da empresa e faturamento pessoal. Às vezes, né, a pessoa que começou com uma empresa ali, que ele já tinha às vezes um alto salário numa empresa grande, ele começou a empresa dele, ele está acostumado com um padrão de vida diferenciado e a empresa precisa de um fôlego, né, principalmente de um investimento financeiro alto. E quando tem giro, que é o que você falou, que é esse fluxo de caixa, ele vai retirando aquele dinheiro, vai descapitalizando a empresa e não consegue separar isso na contabilidade dele ali, né? Esse é um ponto fundamental. As empresas que conseguiram, que eu percebi que entraram em crise e conseguiram sair dela, foi justamente por fazer essa divisão muito claramente. Porque às vezes se associa ao irmão, e daí a cunhada vai trabalhar na empresa, e aí vira aquela bola de neve, todo mundo paga a conta de todo mundo, não existe separação. Eles entendem que estoque é custo e estoque não é custo. Estoque é investimento, ele faz parte do capital de giro para que você banque a empresa. Acha que capital de giro é lucro e não é, capital de giro não é lucro. Então, vai misturando tudo isso e acaba virando uma bola de neve e ele só se atenta para isso a hora que o faturamento diminui. E normalmente essas empresas, principalmente essas empresas novas, ela não tem muito hábito de ter uma pessoa dentro da empresa que vai cuidar só dessa parte da gestão financeira, porque também surge ali uma certa desconfiança de, tá mexendo com o meu dinheiro, né? E tem um certo receio de que no meu dinheiro ninguém mexe, alguma coisa desse tipo. E às vezes, por não ter um profissional ali, talvez a consultoria seja a forma mais fácil dele entender como é que isso funciona e começar a confiar um pouco em alguém que vai ajudar ele a gerir de uma maneira melhor essa parte financeira. Você vê dessa forma também? Exatamente. Eu vejo sim. E o consultor ele vai então trazer um conhecimento que o empresário não tem. Então ele vai mostrar para o empresário aquele conhecimento técnico que o empresário precisa para gerir. Porque não adianta você pensar que só por conta de ter um bom serviço ou um bom produto que você vai se dar bem no mercado. Não é isso o jogo, né? Você tem que também aprender a investir e agregar valor no dinheiro. Eu fico
é muito interessante nos Estados Unidos, né? Porque as pessoas elas vendem projetos. Então, e para elas desenharem esses projetos, elas pensaram muito bem a médio e longo prazo onde elas queriam chegar. E o brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem essa dificuldade, talvez até por um ranço da inflação, que a gente não conseguia pensar no futuro, ele não consiga, então, desenhar o projeto da empresa dele. A longo prazo. A médio e longo prazo. E ele acaba fazendo tudo, ele vai construindo dia a dia onde que ele quer chegar. Então, você acha que o brasileiro, então, ainda não se acostumou a ter essa segurança financeira, é isso? Exatamente. Por ter esse resquício de governos passados, principalmente, né, do monstro que era a inflação. Eu me lembro ali nos anos 80, isso era exatamente realmente empresário, né? E a única forma de investimento que ele confiava era aquela coisa, né, vou pôr meu dinheirinho na caderneta de poupança. Né? E o que acontece? Isso gerou essa cultura de que a pessoa pensa no hoje, porque não adiantava fazer plano, né? Não adiantava pensar a médio e longo prazo, porque a inflação era uma coisa que você não sabia o que ia acontecer. Então, só que mudou, o Brasil é outro. O Brasil, meu irmão chegou da Europa essa semana, ele disse que na Europa as pessoas acham elegante viver no Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países que não está em crise, pelo contrário. Então, hoje o Brasil está recebendo bastante investimento exterior. Sim. Só que, de novo, ninguém vai emprestar dinheiro para quem não sabe para onde quer ir. Para quem não sabe quais são os planos que ele tem para o mercado, o que quer crescer, qual que é a necessidade de investimento. Muitas vezes o micro e pequeno empresário não sabe nem a necessidade de capital que ele tem. E isso é péssimo, porque daí você realmente não consegue vender o seu projeto para ninguém que tenha dinheiro para investir naquilo. Vou chamar o intervalo rapidinho, na volta quero continuar falando disso e saber se, de um modo geral, esse empresariado precisa de uma reeducação. Daqui a pouquinho você me conta. Tá bom. Galera, o papo tá muito bom, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Miami exclusiva e personalizada. Passeie pelas praias e pela Lincoln Road. Tome um café da tarde no shopping mais sofisticado. Jante na Ocean Drive. Só a nova opção oferece o serviço especializado de 2 personal shoppers. Bia Pasqualini do Minuto Moda e Mara Push, consultora de estilo. Para comprar nos outlets mais badalados de Miami sem nenhum custo adicional. Pague somente 10 parcelas de R$ 376 para passear, se divertir e fazer a sua compra certa com personalidade, rapidez e economia. Indaiatuba é a segunda cidade da RMC melhor avaliada em gestão ambiental pelo programa Município Verde Azul do Governo do Estado. Esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação de mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura e conselho ambiental. Secretaria de Urbanismo e do Meio Ambiente. SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Prefeitura de Indaiatuba. Garantia de Desenvolvimento Sustentável. Sabe o que eu acho genial? Sinto um desejo, uma vontade de comer. Quando eu chego em uma lanchonete e os salgados são da Croissant e companhia. Genial! Supermercado tem que ter Croissant e companhia. Além de bom, é em conta. Genial! Croissant, x-picanha, coxinha, esfirra, doguinho. Que delícia! Croissant e companhia, que salgado genial! A Gandini Corretora vende não só seguro, mas sim a tranquilidade para seus segurados. Temos soluções únicas para cada cliente: vida, saúde, veículo, residencial, empresarial, transportes, Kia Seguros e RC Profissional. Temos negociação diferenciada com companhias de seguro, suporte técnico, departamento de sinistro e equipe treinada para atendimento aos clientes. Gandini Seguros, presente em 25 estados e mais de 300 cidades.
A Prefeitura Municipal de Indaiatuba, por meio da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, a FIEC, atende por ano cerca de 5.000 alunos, com 13 cursos técnicos gratuitos. A FIEC ainda mantém 600 estagiários em atividade profissional remunerada e emprega cerca de 90% dos alunos. Ser inserido no mercado de trabalho com conhecimento e projeção para um futuro próspero é o compromisso da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através da FIEC. É isso aí, galera. Estamos de volta com o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade, batendo um papo com o Fábio Cornélio, que é administrador especializado em gestão empresarial e gestão de pessoas. Fábio, a gente encerrou o primeiro bloco falando aí dessa mudança de comportamento, principalmente no mercado financeiro nacional, né, de que o brasileiro ainda talvez não tenha caído a ficha de que o país mudou, ele é hoje visto com bons olhos lá fora, né? Existe uma política toda apropriada para isso. O Brasil se tornou porto seguro de muitos investimentos, num momento ainda onde a gente vê crises enormes, principalmente no mercado europeu, um pouco também nos Estados Unidos. A gente vê meio que uma turbulência e aqui eu vejo hoje como se fosse um paraíso fiscal onde todo mundo quer investir o seu dinheirinho. Você acha que precisa de uma reeducação desse empresariado? Ele precisa aprender a conviver com essa nova realidade? E também se você acha que existe uma solidez por trás dessa nova realidade? Eu não só acredito, como tenho certeza disso. Ele precisa se reeducar. O brasileiro, no Canadá, 58% das exportações são feitas por micro e pequenas empresas. No Brasil, 2% do que é vendido para o exterior é de pequenas e Só 2%? Só 2%. Ou seja, o empresário brasileiro ainda está muito preso àquela cultura da década de 80, que existia aquele protecionismo, a inflação era muito alta, tinha demanda sobrando no mercado, então tanto que produtos faltavam e aí os preços aumentavam absurdamente, com inflações de 100% ao mês. E esse cenário mudou. Então, o cenário que nós vivemos atualmente é um cenário de planos futuros. As nossas micro e pequenas empresas têm que mudarem a mentalidade para uma mentalidade global. Elas precisam estarem no Brasil, mas pensando globalmente, pensando no mundo, onde que elas podem estar fornecendo os produtos dela. E não só isso, elas precisam entender que o investidor não precisa ser só ele pode vir também do exterior. Então, no Brasil está chegando uma enxurrada de dinheiro. Quando a presidente ela fala assim, eu vou diminuir o valor da Selic, o que é a Selic? É o valor dos juros que o governo paga para financiar a dívida dele. Então, o governo paga, ele emite títulos públicos e ele paga aquele 12% ao ano. Pagava, né, no passado. O que significa isso? Significa um juros que paga sobre um dinheiro que foi investido sem risco. A pessoa que investiu num título do governo, ele não tem risco. Ele vai receber os 12% ao ano lá, conforme o governo prometeu. Quando o governo atual, ele disse assim, vamos abaixar a Selic. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, vai sobrar dinheiro no mercado para as pessoas, para essas pessoas que investiam no governo, num juros mais alto do mundo, era o mais alto do mundo, o Brasil pagava os juros mais altos do mundo, ele está dizendo assim, ao invés de vocês comprarem títulos públicos, investe nas minhas empresas. É isso que o governo quis dizer. Só que as empresas também precisam estar preparadas para receber esse capital e elas precisam se planejar. Elas precisam ter certeza do mercado que elas estão atuando e elas precisam entender principalmente de gestão financeira. Porque elas vão buscar capital no mercado para investir nas suas empresas, gerarem a receita e o lucro necessário para capitalizar esse dinheiro. E você acha que essa solidez do Brasil vai até quando?
Ou a gente pode ficar tranquilo de que essa crise que está acontecendo, por exemplo, na Europa não vai chegar até aqui? Como é que a gente tem essa certeza? Hoje nós estamos, sim, a gente já tem aí alguns problemas, tanto que essas medidas do governo de baixar os juros, de incentivar alguns setores da economia, de proteger outros setores, está sendo por conta da crise que nós estamos vivendo. É muito imprevisível a gente dizer até quando o Brasil vai estar bem ainda por conta de todas essas crises, porque, na verdade, a crise é mais estrutural que conjuntural. Eu acredito que o capitalismo em si está vivendo uma crise ideológica. Sim. Mas o Brasil tem um lado bom. O Brasil, primeiro que ele tem uma capacidade, ele tem muitas matérias-primas aqui. E tem empresas de vários ramos aqui dentro do nosso país. E uma coisa que o Brasil tem que é muito importante para ele, para que isso seja sustentável por muito tempo, é que ele tem demanda reprimida. Então, quando você vai lá na Europa, você compra, já é natural que uma pessoa que tem de média, da classe baixa, a classe B ou C, compre BMW. No Brasil, não. O Brasil ainda não tem esse nível de consumo. Então, como ele não tem esse nível de consumo, ele pode aumentar muito esse nível de consumo, desde que as pessoas tenham dinheiro para consumir. Mas aí existe também uma diferença. Você citou um exemplo simples de carro, mas a gente pode falar de tecnologia de um modo geral. A gente vê em países mais desenvolvidos, países do primeiro mundo, por exemplo, um investimento muito alto em tecnologia e oferecendo produtos, por exemplo, como uma BMW, num custo muito mais... Se você comparar, por exemplo, o custo que é vendido um carro desse nos Estados Unidos e o preço que ele é vendido no Brasil, existe uma desproporção muito grande também disso. Exatamente, existe. Só que exatamente esse vai ser o papel do governo daqui para frente. Ele vai onerar imposto, ele vai dar incentivo, vai baixar juros, vai dar incentivo para investimentos a médio e longo prazo. Vai continuar criando bolsas que coloque dinheiro no mercado, Bolsa Família, para continuar gerando consumo para famílias que não tenham dinheiro. E aí a sociedade também tem que acompanhar. A sociedade, então, vai também exigir novos produtos que sejam com qualidade superior, e assim a economia vai acontecendo. O Brasil, por isso, por muito tempo, o Brasil ainda vai continuar em níveis de crescimento diferenciados em relação ao mundo. Vamos falar um pouquinho desse livro, que é o Gestão Financeira. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para o pessoal, que é um livro que você lançou esse ano, né? Exatamente. Eu lancei esse livro justamente com esse propósito, que eu acredito que as micro e pequenas empresas, esse é o momento delas pensarem diferente, buscarem, saberem como estão investindo e qual o lucro que elas estão agregando, né, ao mercado financeiro e econômico. Esse livro é meio que uma ferramenta que você desenvolveu para poder... Porque você trabalha muito hoje também com consultorias, ou com palestras, juntando várias empresas que têm o mesmo tipo de carência no mesmo lugar e oferecendo um mesmo recurso. Esse livro funciona muito bem como ferramenta pós-consultoria ou pós-palestras? Exatamente. Esse foi o meu grande objetivo. Eu sempre pensei que nós vimos... Eu fiz algumas pós-graduação e eu sempre pensava assim, nossa, mas essas ferramentas que estão ensinando são todas para grandes empresas. Você não consegue aplicar isso em micro e pequenas empresas. Então a nossa consultoria fez uma pesquisa para entender por que as empresas micro e pequenas faliam tanto, por que elas morriam tanto. No 5º ano, 68% delas deixam de existir. Então, e nós descobrimos que um dos principais motivos era essa gestão financeira como um todo.
Então, nós começamos esse projeto. Vamos escrever um livro que tenha um apelo prático e que a gente possa trazer esses micro e pequenos empresários em formato de núcleo e a gente possa estudar aqueles temas que estão propostos no livro e eles voltem para a empresa e apliquem esses conceitos. Então, o livro em si tem todo é bem prático, é feito em cima de estudos de caso. O empresário é muito dinâmico, a gente chama consultoria em grupo, e ajuda o empresário, então, a ter esses conhecimentos de gestão que ele precisa para conseguir fazer com que a empresa dele cresça e não faça igual a maioria que morre até o 5º ano. E é normalmente depois desse 5º ano que a empresa consegue decolar para dar voos mais altos, né, Fábio? Exatamente, porque geralmente o empresário ele não tem o capital todo para fazer com que a empresa dele, no primeiro momento, ela nasça. E às vezes ele tem só uma parte do capital. E a empresa, nos 5 primeiros anos, ela precisa de dinheiro, de investimento. Você não pode tirar da empresa, você tem que só colocar. E depois do 5º ano, geralmente você já pagou todos os investimentos que você fez. E aí ela consegue realmente a construir aí margens maiores. E óbvio, nunca pode parar, essa roda nunca deixa de girar, ela sempre tem que estar preocupada com novos investimentos. Legal, Fábio. Queria agradecer demais a tua presença aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa vai pelo menos buscar mais informações, sabendo que há alternativa, principalmente para micros e pequenas empresas hoje no mercado. Eu queria que você deixasse contatos para quem quiser te procurar ou quem quiser adquirir o livro para usar ele como uma ferramenta de início de trabalho, uma preparação para essa gestão financeira da empresa. E quem quiser também contar com a tua consultoria ou assistir alguma palestra, por favor, deixa os contatos para o pessoal de casa. Bom, eu vou deixar meu site, né? Aí todas as informações, a gente tem até consultores que atendem online e tem também lá os endereços dos escritórios onde nós estamos, os endereços de telefones e a gente se coloca à disposição, né? Então o site é www.fclconsultores.com.br. Então, só entrar no site que vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. Tem uma biblioteca lá super interessante também, com várias informações e inclusive com pesquisas mostrando como que as micro e pequenas empresas nascem e morrem aí durante esses 5 anos. Legal, Fábio. Obrigado, viu? Sucesso na tua carreira aí. Obrigado, eu que agradeço. Me coloca à disposição, né? Quando precisarem, podem contar comigo. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta. Um beijão. Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade.